importante aqui poder participar desse debate. Então, como diretor em nome do Instituto, o que significa dos docentes, funcionários, alunos, a gente agradece de você ter topado de estar aqui agora para essa conversa, né, para esse debate sobre Covid. A gente está, de fato, preocupado, né? A situação merece esclarecimentos, e você ter vindo aqui para nós é uma grande honra, um grande prazer. Eu te agradeço. Eu não vou poder ficar aqui durante o debate, mas o Gustavo e a Selene vão ser aí os líderes aí da coordenação, tá bom? Vou ficar só um pouquinho, porque eu tenho uma reunião aí daqui a pouquinho de novo, tá bom? Então, muito bem-vindo. Não sei se vocês já querem começar, Selene, Gustavo, o que vocês acham? Nós estamos com 14 pessoas. Poderia, né? Porque acho que o Gerson já tem esse tempo aí disponível, né? Isso. Acho que valeria a pena contar, né? O Gerson é formado pela medicina do HU, médico formado pela Faculdade de Medicina, né, da USP, médico do HU, escritor e também participa do Sindicato dos Médicos. Obrigado pela apresentação. É um prazer estar com vocês. Ana, muito obrigado pelo convite. Para mim é muito caro, muito especial as unidades estarem interessadas em discutirem a Covid, né? E o convite do Instituto de Psicologia, ele para mim foi especial, porque tem muitas questões que envolvem a saúde mental, né? Eu acho que a psicologia tem muito a contribuir, tanto na compreensão desse fenômeno também, quanto na procura de saídas, né? Então, é um prazer aqui, vai ser um momento de troca, com certeza, tá? Então, vocês me pediram para falar sobre os cuidados da saúde na Covid, tá? Então, primeira consideração que eu vou fazer nesse sentido, que enfim, sou médico, alopata, infectologista, trabalho na emergência, mas eu tenho dimensão de que a saúde não fala só do corpo, né? E a pandemia não fala só de vírus interagindo com células, né? Então, eu vou partir do conceito ampliado de saúde, que a saúde é o bem-estar físico, psíquico e social, né? Então, eu vou partir desse patamar para a gente discutir. Do ponto de vista clínico, né? A Covid já é bastante conhecida. Felizmente, a maior parte das pessoas tem quadros leves, que lembram resfriados. Cerca de 15% das pessoas têm doenças mais graves e 5% das pessoas podem ter as formas mais críticas, que precisam de cuidados hospitalares, inclusive terapia intensiva. A gente acompanhou, eu atendi vários pacientes graves com Covid-19. Felizmente, o número de casos tem caído bastante. O que a gente vê nas curvas epidemiológicas, né, que a gente observa nos jornais, a gente observa igualzinho as curvas do que acontece na emergência ali do HU. A gente tem lá um setor dedicado à Covid-19. Eu estava de plantão lá essa noite, por exemplo. Então, a gente consegue ver ali no dia a dia que, de fato, estão diminuindo o número de casos. Como é que a gente pode prevenir a Covid? Então, logo quando surgiu a pandemia, a gente se familiarizou com as chamadas medidas não farmacológicas, né? Então, medidas não farmacológicas, distanciamento físico, que ele não seja um distanciamento social, que as pessoas procurem meios de se conectar, mas manter uma distância física, diminuir o risco de contrair Covid-19. Frequentar ambientes bem ventilados, com ventilação natural, ou ainda ambientes abertos, reduz o risco de contrair Covid. O uso de máscaras reduz também o risco de transmitir Covid, sendo que a máscara cirúrgica é mais eficaz do que a máscara de tecido e a máscara PFF2 é mais eficaz do que a máscara cirúrgica, né? Então, uma hierarquia em relação à proteção. A higiene das mãos ela é fundamental para qualquer tipo de transmissão de doenças infecciosas no geral, mas a transmissão por superfícies, ela é muito improvável na Covid, tá? Então, ninguém pega Covid porque pegou um saco de mercado ou uma compra, alguma coisa assim. Mas, basicamente, em relação à ventilação, as máscaras e a distância, principalmente quando são associados. E, num tempo recorde, né, em um ano, né, a humanidade conseguiu desenvolver
as vacinas muito eficazes para prevenir formas graves e reduzir o risco de morte para a Covid. Então, nós temos aqui no Brasil 4 vacinas, a vacina do Butantan, que é a Coronavac, a vacina da AstraZeneca, a da Pfizer e a da Janssen, infelizmente todas eficazes para prevenir casos graves, todas elas eficazes para prevenir mortes, infelizmente nenhuma delas muito eficaz para prevenir a infecção, né? Então, as pessoas que são vacinadas eventualmente podem ser infectadas, o risco é menor, mas essa chance existe, só que a chance de ter uma doença grave reduz muito, né? E o último número que a gente tem do Brasil é que 97% das pessoas que morrem de Covid-19 no Brasil são pessoas não vacinadas. Vou pedir licença, compartilhar uma história dessa noite, um rapaz de pouco mais de 40 anos, completamente saudável, né? Atendi ele ontem no plantão, entubado, ventilador mecânico, precisamos passar catéter central, aquele procedimento para poder dar medicamento para manter pressão. Felizmente ele conseguiu uma vaga de UTI no Hospital da Brasilândia, que é um hospital que está montado para receber esses casos graves de Covid. Não se vacinou porque acreditou em fake news e mentiras em grupos de WhatsApp, porque já tinha tido reação adversa à vacina da gripe, uma dorzinha local, um pouco de febre. Essa pessoa não se vacinou e eu vi mais uma vez, ontem, né, aliás, nessa noite, uma pessoa nessas condições. Então, as vacinas, todas elas funcionam, todas elas garantem ou diminuem muito o risco de infecção grave e de morte também. Então, a gente está avançando na vacinação. Nós temos no Brasil um governo, né, federal que jogou contra o combate da pandemia, boicotando tantas medidas não farmacológicas, né, que, num primeiro momento, os governos estaduais tentaram manter as medidas de distanciamento, só que a partir do processo eleitoral, das eleições municipais, essas medidas elas acabaram arrefecendo. Então, essa diminuição do distanciamento e sem termos ainda vacinas, acabou resultando na chamada segunda onda, a verdadeira tragédia que a gente viu no Brasil. Felizmente, apesar desses desencontros, né, e do governo ter recusado a compra de vacinas, de ter postergado a compra de vacinas, de ter produzido vários embaraços diplomáticos que fizeram com que demorasse mais para as vacinas chegarem no Brasil. Quando as vacinas chegam, nós temos um sistema público de saúde, que é o SUS, e a gente tem o PNI, que data de 1973, o maior programa de imunizações do mundo é o PNI. Quando a vacina chega, ela é prontamente aplicada, as equipes da atenção primária, notadamente as equipes de enfermagem, têm bastante expertise na logística e na distribuição, e o Brasil tem conseguido acelerar. Basta a vacina chegar, que a vacina é aplicada, e conforme aumentou a cobertura vacinal, a gente viu reduzir as internações e viu reduzir as mortes também. Apesar de todo o boicote institucionalizado, o Brasil conseguiu avançar por conta da sua política de Estado, não por conta necessariamente das suas políticas de governo. Então, neste momento, como estamos? Depois de um momento muito grave, né, eu cheguei a dar declarações, teve um momento que a gente não tinha maca de pronto-socorro para oferecer para os pacientes, a gente retinha a maca do SAMU quando as ambulâncias chegavam no hospital. A gente tinha preocupação com nossos próprios familiares, né? Eu falava com meus pais todos os dias, a gente respeita as precauções, porque se vocês contraírem Covid nessa época aqui, vocês podem não arrumar leito. Teve fila para internar na UTI nos maiores hospitais privados de São Paulo, teve colapso no sistema público e privado em diversas capitais do Brasil, com um exemplo trágico lá de Manaus, em que faltou oxigênio para as pessoas, né? Então, felizmente, esse cenário não está na nossa perspectiva imediata, apesar de algumas preocupações, notadamente por conta do avanço da vacinação. Tá? O que está na ordem do dia como problemas, né? Primeira questão, a questão das variantes. Então, a variante é um vírus que ele produz mudanças no seu material genético o tempo inteiro. Quando essa mudança no material genético resulta numa mudança no comportamento biológico do vírus, a gente fala que temos uma variante. Okay? E a variante que vai circular na comunidade, ela tem que ter uma vantagem em relação à variante que circulou antes. Senão, ela não circula, né? Ela tem que ter uma vantagem adaptativa. Então, as variantes, elas conseguem se multiplicar com mais facilidade, são mais competentes para se reproduzir,
e podem surgir variantes que chamada variante de alto impacto, que não temos nenhuma, que consegue driblar a imunidade natural e também a imunidade de vacinas, tá? Então, hoje no mundo nós temos 4 variantes de preocupação, nenhuma variante de alto impacto dessas para as quais as vacinas não são efetivas. A variante Delta, que é a variante de preocupação do momento, ela se tornou a variante que mais circulou no mundo, ela produziu um novo crescimento de casos nos Estados Unidos da América, no Reino Unido e Israel. Nos Estados Unidos, eles estão chegando no limiar da tragédia também, estão com 2.000 mortos ao dia, depois de já terem a epidemia bastante controlada. O que pega nos Estados Unidos? Movimento anti-vacina, tá? Enquanto no Brasil 94% ou 96% das pessoas desejam receber vacina, nos Estados Unidos mais de 25% das pessoas não desejam vacinar, não aceitam ser vacinadas, e eles estacionaram num patamar de 55% de cobertura vacinal, com uma desproporção no território. Então, os estados mais negacionistas têm mais casos e mais mortes. Onde tem maior adesão às medidas e maior adesão às vacinas, eles conseguem ter um controle melhor. Então, essa heterogeneidade dentro do próprio território dos Estados Unidos falam bastante coisa para a gente também. Temos a aprender com o descontrole que está acontecendo lá de novo. Então, as variantes preocupam. E, além das variantes, preocupa a adesão cada vez menor às chamadas medidas não farmacológicas, né? E as pessoas também, eventualmente, confundirem a possibilidade de retornar a ter atividades presenciais com não ter nenhum tipo de precaução ou com a ideia de que a pandemia acabou e a gente não está na perspectiva de acabar a pandemia de uma hora para outra, tá? Não estamos nessa perspectiva, embora do meu ponto de vista pessoal, né, do meu ponto de vista, é necessário, é desejável que a gente volte a se encontrar, que a gente volte a ter contatos, por diversos motivos. Falei muito das questões físicas, né? Se vocês quiserem depois perguntar sobre tratamento, sobre a doença, eu vou deixar para o debate para eu não me alongar muito. Agora eu vou pedir muita licença e vou cometer uma ousadia aqui, fazer algumas considerações que estão no campo talvez da saúde mental, enfim, e aí eu estou falando para provocar mesmo e para ouvir no debate, tá bom? Pedindo licença se eu cometer algum sacrilégio. Primeiro do ponto de vista de controle da pandemia, a gente viu que alguns países conseguiram dar boas respostas no controle da pandemia. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O Vietnã, no primeiro momento, apesar de ter tido uma segunda onda lá, mas um número relativamente pequeno de mortes, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, a Austrália, eles conseguiram dar boas respostas, né? A pandemia, conseguiram controlar a pandemia com medida não farmacológica, muito antes de ter vacina. O Reino Unido não conseguiu. A Europa Ocidental, no geral, falhou. Os Estados Unidos falhou. O Brasil falhou também. O que diferencia sociedades que conseguiram enfrentar a pandemia e sociedades que não conseguiram e que produziram uma verdadeira tragédia? Por que esse fenômeno foi tão desigual no mundo, se biologicamente nós somos iguais, né? Não tem, mesmo entre países diferentes, não tem diferença biológica entre populações humanas que justifique, né, que justifique esse comportamento, né? O componente étnico da Nova Zelândia, né, tem grupos minoritários, né, das pessoas que já viviam lá, mas os descendentes europeus que foram para a Nova Zelândia e para a Austrália não são diferentes dos que foram para os Estados Unidos da América, né? Então, né, por que aqui no Brasil nós tivemos um país que tem 55% da população negra e nos Estados Unidos morreu muito mais negros do que branco, no Brasil também, mas nos países da África, na Nigéria, né, no Congo, não teve esse impacto. Por quê? Né? Se biologicamente nós somos tão parecidos. E me parece que em locais em que o individualismo fala mais alto, e o meu direito de não usar máscara, e meu direito de fazer festa, e meu direito de circular, e meu direito de manter meu negócio aberto, onde esse sentimento falou mais alto do que um senso comunitário, do que um senso coletivo, do que uma procura do bem comum, foram os países que mais falharam no controle da pandemia, com o maior exemplo, os Estados Unidos da América, né? O país que teve o maior número de mortes é o país que, enfim, com o maior recurso, é o país mais rico, maior que tinha maiores condições estruturais para enfrentar a pandemia. Então, isso coloca na ordem do dia tanto questões de compreensão de como é que os grupos sociais se comportam
e também em relação ao modelo de sociedade, modelo econômico, modelo de desenvolvimento. Então, são questões que estão para a gente entender melhor, mas tem uma marca, quando a gente fala que na Nova Zelândia não teve nem 100 mortos, né? Enquanto no Brasil a gente está chegando em 600 mil, isso mostra que é um absurdo, né? A gente precisa compreender esse fenômeno, né? Então, eis uma questão que, com certeza, as pessoas da psicologia, notadamente quem estuda psicologia social, pode ter muito a contribuir e a trazer respostas, né? O pessoal das ciências sociais, enfim, isso extrapola as competências da medicina, com certeza. Então, isso está na ordem do dia. Agora, em relação ao impacto na saúde mental também, eu vou contar uma historinha bem pequena, bem estreita. Tenho 3 filhos, né? Meu filhinho do meio, pandemia, é a criança que mais cumpre as medidas. Ele usa máscara o tempo inteiro, ele vai brincar na pracinha, ele fica longe dos outros. Minha filha não é tanto, não, ela cumpre menos. Quando alguém quer abraçar ele fala, você esqueceu que tem uma pandemia e tal? Tem 5 anos o Lucas. Quando começou a ter o distanciamento, o Lucas não queria participar das aulas online, não queria participar. Aí a professora ligou para ele falou que estava esperando acabar a pandemia para voltar para a escola e tal. E o Lucas começou a brincar o tempo inteiro com seus amigos imaginários. Ele estava o tempo inteiro brincando ali com os amigos imaginários e tal. E, enfim, se virou bem com isso, enfim, nesse período de desenvolvimento. E quando ele voltou para a escola, eu peguei ele falando com um amigo imaginário. Eu falei, você não vai poder ir para a escola comigo porque eles não aceitam crianças imaginárias e tal, né? Esse é o Pet Fly. O Pet Fly virou nosso companheiro lá em casa, né? Ele frequenta a nossa casa, almoça com a gente, por aí vai. Então, assim, eu vi em casa esse impacto em crianças que, morando num apartamento com boas condições, com bom acesso à internet, né, com bom acesso afetivo, essas coisas todas. Então, preocupa no geral também o impacto da ausência da convivência no processo de formação das crianças. Em relação às escolas, é uma preocupação que tem que fazer parte da ordem do dia, notadamente em relação às crianças mais vulneráveis, né, as crianças mais pobres, que não conseguem acessar a internet, que não tiveram um problema só em relação à convivência, mas também em relação ao conteúdo, né? Então, esses riscos e benefícios, eles têm que ser pesados o tempo inteiro, né? Me chamaram várias vezes para fazer o debate de volta às escolas, eu sempre joguei quieto, eu falei, não, melhor não ter condições por conta de os professores não estarem ainda vacinados, né? Então, em apoio a esse entendimento e sabendo que era uma questão muito complexa, mas uma vez os professores e as comunidades escolares vacinadas, me parece que com os protocolos adequados pode ser possível a volta das aulas presenciais e me parece que algumas faixas, né, talvez nos adolescentes ou nos adultos, se viram algo melhor com a educação à distância do que as crianças. Mas eu vou falar para vocês que eu estou dando uma opinião de curioso, tá? Não de alguém que estuda ou tem qualquer conhecimento. Estou apenas dando um depoimento de pai também, submetendo também ao crivo de vocês. Então, quando a gente vai procurar as soluções de enfrentamento da pandemia também, a gente não pode pensar apenas em vírus interagindo com células. Então, a pandemia ela é um fenômeno social, ela é um fenômeno político que impacta as nossas relações desde as nossas casas, no nosso ambiente de trabalho e na sociedade em geral. Então, agora na saída da pandemia, a gente vai ter muitas lições de casa para fazer, tanto para evitar e minimizar o risco do vírus voltar a circular. O melhor que a gente tem a fazer é incentivar a imunização quanto antes e continuar falando para as pessoas para usarem máscara, prestar atenção em ambientes ventilados, evitarem as aglomerações desnecessárias. E o cuidado do ponto de vista psicológico, né, em relação a quantas pessoas adoeceram, as pessoas que já... Né, eu acho que todo mundo teve questões, né, mesmo pessoas que propriamente não têm diagnósticos de saúde mental, não tem DSM, não tem CID, mas eu acho que todos nós tivemos as nossas questões, ninguém passou indiferente, né? Esse processo da pandemia. E do ponto de vista social, a gente pega um país, uma sociedade esgarçados. A gente vai ter que reconstruir os pactos para a gente procurar um futuro, procurar ideias de bem comum. Para concluir, eu vou lembrar do Camus na Peste, que não vou usar as palavras dele porque eu não lembro, mas a ideia é que ele tem um excerto que ele fala que
as pestes e as guerras, elas são fenômenos previsíveis, né? Elas acontecem de tempos em tempos e sempre que acontecem pegam a humanidade de surpresa, né? Então, é isso. Então, apesar de muitas guerras e de muitas pestes, a gente acabou sendo pego de surpresa agora neste momento. Mas a gente vai ter que procurar caminhos para reconstruir, refazer pactos e procurar caminhos para um bem comum. E quem sabe a gente consiga avançar como sociedade para no próximo momento que a gente seja testado como corpo social, a gente não dê uma resposta tão ruim como país, né? Como foi mostrado agora, né, com o presidente da República que lá está, né, fazendo não só para nossa vergonha também, mas para o desprestígio do Brasil no mundo, tá? Mas depois da grande peste, a grande peste, ela veio o renascimento cultural, o renascimento científico e diversas mudanças para o mundo. Quem sabe a gente não encontra o nosso renascimento também, tá bom? Muito obrigado e agora eu quero ouvir e discutir, tá? Porque eu joguei várias ideias aqui e foram para provocar mesmo. Obrigada, Gerson. Então você vai coordenando aí. Bom, obrigado, Gerson. Obrigado para todo mundo que entrou aí no evento que a gente está organizando aqui no IP. Estou vendo que tem vários colegas de outras unidades, é bem bacana a gente poder fazer essa troca aqui, né? Bom, acho que agora, tendo terminado essa exposição do Gerson, eu acho que a gente podia abrir para intervenções das pessoas, né? Quem quiser fazer comentários ou perguntas, pode ir falando. Eu sugiro que vá usando essa mãozinha que tem aí embaixo para a gente fazer numa lista, a gente vai chamando as pessoas para falarem, ou se quiser usar o chat para irem se inscrevendo. Aí eu acho que a gente pode fazer um pouco de intervenções, né? Umas 3, talvez, né, Gerson? E depois volta a palavra para você, pode ser? Para você que manda, pode sim. Só uma questão, eu não sei como é que tá Que horas são agora, Gustavo, por favor? Agora são 2h30. Tá. Eu preciso sair às 15, tá? Vai ser meu único limitante. Tá bom. Aí você controla e manda na dinâmica. Tá, vamos vendo como as pessoas vão se inscrevendo. Tá aberto então, gente. Quem quiser fazer alguma pergunta, intervenção. Ó, vocês vão se inscrevendo então que eu vou começar, pode ser? Eu anotei umas coisas aqui. Olá, Gerson, são 3 perguntas que eu quero fazer para você, na verdade. Eu queria ouvir seus comentários sobre 3 questões. Tá. Desculpa se for muita coisa, mas é que ouvindo sua fala e pelos processos de discussão que a gente vem tendo ultimamente por conta da pandemia e tudo mais, foi inevitável ser provocada por várias delas. A primeira, indo da mais concreta, assim, para mais abstrata. A primeira tem a ver muito com o que a gente está passando hoje na USP. Bom, você sabe, né, a reitoria determinou, indo muito na direção do governo do estado, né, determinou um retorno gradual aí das atividades presenciais na universidade, né, isso desencadeou uma série de debates dentro da USP, né, as 3 entidades representativas, né, Sintusp, a DUSP e DCE, muito críticas a essas medidas, tudo mais, né. Eu queria pegar um ponto específico delas, que é uma coisa que está gerando bastante debate nas unidades e na nossa também. E as diretrizes da reitoria para o retorno, elas não têm um protocolo muito claro para lidar quando pessoas que estão indo trabalhar presencialmente têm sintomas ou testam positivo para a doença. Não tem um protocolo muito claro sobre afastamento, quais são os impactos disso nas pessoas que circularam no mesmo ambiente ou que tiveram contato, né? Que às vezes nem tiveram contato direto, mas circularam no mesmo ambiente dessas pessoas. E aí eu queria perguntar para você como você vê essa questão agora com o retorno. Não só pensando na USP, né? Mas todos os locais de trabalho que estão tendo retornos ao trabalho presencial agora nesse momento, né? Vai ser cada vez mais comum esse tipo de situação de pessoas testando positivo nessas condições, e a gente sabe que a legislação trabalhista do Brasil é cada vez menos protetiva, né, nesse sentido. Os nossos órgãos de fiscalização de saúde do trabalho e tudo mais estão cada vez mais desmontados. Dentro da USP é a mesma coisa, né? E não tem muito cuidado nesse momento de retorno, de como lidar com esse tipo de situação. Aí eu queria ouvir você sobre isso. Uma segunda questão, também tem um pouco a ver com isso. Queria que você comentasse um pouco sobre o caráter coletivo da vacinação, né, como
como ela é uma medida de saúde pública efetiva só se ela for coletivamente executada, né? Porque ainda que isso esteja no cerne do Plano Nacional de Imunização e seja uma cultura já bem sedimentada no SUS, como você mesmo falou, né? A gente vê agora nesse momento de retorno aí, nesse momento da pandemia, que não é bem isso que vem norteando as medidas dos gestores públicos em torno disso, né? Não só deles, como dos empregadores em geral. Tem um caráter muito individualizante da vacina, né? Aqui na USP é assim também, o critério é se a pessoa vacinou, ela pode voltar. Se não vacinou, não pode. Mas aí não tem nenhum cuidado com, por exemplo, os fornecedores, que são ou os trabalhadores terceirizados, que ninguém sabe se que a USP ou outros órgãos públicos não sabem se estão vacinados ou não. Mas a única preocupação é se a pessoa que vai trabalhar, ela está vacinada ou não. É como se fosse uma medida individual a vacinação. Você está vacinado, então a gente pode ir voltando com essas pessoas, tem passe livre, não precisa prestar atenção no nível de vacinação no estado, no país, tudo mais, né? Então, queria ouvir você um pouco sobre isso também. E a última coisa que eu queria colocar também bastante ligada a isso, mas pensando, queria que você comentasse um pouco sobre a importância coletiva da gente controlar a pandemia nos lugares mais vulnerabilizados, e que não necessariamente são os lugares onde a gente circula, mas que estão na mesma sociedade que a gente, né? Eu falo isso pensando muito no sistema prisional, principalmente. Eu sou trabalhador da universidade, né? Trabalho aqui no IP, só que eu também tenho formação em direito, tenho uma atuação na área de direitos humanos, e eu penso muito no sistema prisional durante a pandemia. Toda a condução durante a pandemia no sistema prisional foi totalmente leviana, né? A vacinação atrasou muito, não tem nenhuma medida de cuidado com nada, né? E é muito nesse sentido de, bom, essas pessoas estão presas, é um problema delas, né? Elas têm a cidadania mitigada mesmo pelo crime que cometeram, é meio essa lógica que rege o discurso nessa área, né? E aí órgãos como a Defensoria Pública mesmo tentam ir para um lado contrário, como não? As pessoas estão na mesma unidade, na mesma sociedade que a gente, né? E o controle da pandemia nesses lugares, além obviamente, de ter uma necessidade de respeitar os direitos humanos e tudo mais, tem um caráter sanitário também, uma importância de controlar a pandemia nesses lugares, até pensando na sociedade de conjunto. Pensando, por exemplo, na nossa região aí da USP, da cidade universitária, a gente está perto ali do CDP de Pinheiros, né, que é uma unidade prisional ultra superlotada, né, que os cuidados sanitários são muito baixos lá. Tem ali o CPP do Butantã, que é pertíssimo da USP também, que é uma unidade que está superlotada, as celas têm 30 pessoas por cela, tudo mais. Eu queria ouvir você sobre o caráter, essa perspectiva mais sanitária mesmo, a importância de combater a pandemia nesses lugares mais vulnerabilizados, pensando na sociedade de conjunto, pensando no controle da pandemia mesmo. Era mais isso. Falei um monte, né? Desculpa. Acho que eu vou colar um pouco no Gustavo, porque ele também já falou um pouco da USP. Outro dia, Gerson, eu estava num evento, né? E daí o nosso reitor estava lá e ele começou dizendo assim, que quem pegou Covid dentro da USP foi os colegas que se descuidaram. Então... Olha aqui, um aqui. Tá vendo? Se descuidou. Então, assim, como que a gente vai ter que lidar com uma USP que, na verdade, assim como todas as empresas, tudo, estão pensando só na economia, no trabalho, né? E a gente está aqui, na psico, muito ainda tentando ver se a gente discute a saúde, né, do nosso trabalhador. E daí, assim, tivemos 2 casos aí recentes, né, de Covid, de funcionários que vieram até a unidade e depois positivaram, né? Então, assim, a gente percebe que a situação está aí presente, né? E pensar em protocolos de saúde é muito complicado, né? Num momento desse. Então, acho que colando um pouco também no que o Gustavo falou, eu deixo aberto para você pensar junto com a gente.
Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Acho que a gente pode voltar então para o Gerson agora, e se mais alguém quiser falar depois, pode se inscrever. Que horas são, Gustavo, por favor? Agora Desculpa que eu tô no celular, eu tô sem meu relógio. Não, fica tranquilo, são 2h35, eu vou te avisando. Ah, legal. Ô, Gustavo, você me propôs aí 3 teses de doutorado e não consigo dar resposta, viu? Mas eu vou tentar dialogar, tá? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, reitoria do governo do Estado de São Paulo. Uma das coisas que mais me faz ter bronca do Bolsonaro, que mais me faz ter raiva dele, é por alguns momentos, por contraste, o Dória ter parecido razoável, sabe? Toda vez que eu te falava assim, nossa, o Dória tá certo nisso aqui, sabe? Nos momentos de distanciamento, quando ele decretou a quarentena, é uma das coisas que mais faz ter bronca do Bolsonaro, porque, infelizmente, assim, apesar de ter tido alguns acertos, né? A política do grupo que dirige ao Estado e dirige a reitoria não é uma política que está preocupada essencialmente com as questões sociais, né? Então, uma política que precarizou a universidade, precarizou a saúde pública, né? Estamos aí desde 2014 com a H1 em crise, nós estamos vendo aqui, a gente sente no cotidiano o que é a política deles, tá? Então, em relação ao retorno às atividades, da maneira mais do meu ponto de vista, quem puder continuar mantendo distância, aulas, é possível passar conteúdo, mas algumas atividades, retornar a ter as pessoas se encontrarem de máscara, observando a ventilação, é possível, né? Porque assim, as estratégias que a gente usa em conjunto, elas visam reduzir danos, reduzir riscos. O risco absoluto, se a gente quiser não correr risco nenhum, cada um tem que se trancar num banheiro, num lugar fechado e não circular para lugar nenhum, sabe? Então, assim, as coisas são riscos e benefícios, né? Agora, aí, do ponto de vista da reitoria, o grande, e do governo do Estado também, é porque eles não promoveram jamais, e não é da política deles, um diálogo com a sociedade no geral. Eu vou falar das escolas, por exemplo. Eu estou falando para um grupo de companheiros, enfim, que eu não... lá para trás, e várias vezes eu me furtei de falar disso em público. Do meu ponto de vista, foi um absurdo um shopping abrir antes de uma escola, tá? Porque a trabalhadora que foi para o shopping, como a trabalhadora de enfermagem, que trabalhou o tempo inteiro, a trabalhadora de limpeza do hospital, não contou com suporte de educação infantil, por exemplo, para o seu filho. Então, você teve um conjunto de trabalhadores que precisou circular e se expôs e pegou Covid, e não teve do conjunto da sociedade, das instituições, da escola, algum tipo de suporte. Tá? É claro que esse problema não é um problema da escola, é um problema que precisava ser mediado numa instância de discussão. Agora, as decisões elas foram tomadas visando questões econômicas, né? Então, a agenda política, a eleição municipal e a agenda econômica. Só por isso o shopping abriu antes de escola, por exemplo. Tá? Então, do meu ponto de vista, das atividades que juntam muita gente, as atividades de educação deveriam ter sido das primeiras a voltar. E vou fazer mais uma provocação. A universidade também não voltou porque a roda da economia direta, o cotidiano, ela depende mais de outros setores do que da própria produção de conhecimento. Então, essa produção que a gente faz, que questiona as coisas que aí estão, não está entre as prioridades deles. Tá? Então, a questão de retornar algumas atividades é possível, mas tem que ter um diálogo e tem que ter protocolo. Né? Então, protocolo é difícil? Não é difícil. Poxa, o Vietnã tem 95 milhões de pessoas, controla uma fronteira terrestre com a China de 9 mil quilômetros, faz controle de aeroporto, faz controle de todos os lugares, né? Então, para a USP não é difícil fazer protocolo, porque assim, existem na USP pessoas que são de alta competência em relação à saúde pública, a USP tem laboratório que consegue fazer exames, né? Consegue dar resposta, tem expertise. Então, se tem um lugar que não pode dizer que é difícil de fazer protocolos, é a USP, não seria difícil. Mas para isso precisava ter uma reitoria que procurasse dialogar. Só que a reitoria, infelizmente, né, porque é da sua política, não procurou dialogar, né, não dialoga com o conjunto de trabalhadores, sabe? Então, podiam ser medidas negociadas, acertadas, caminhadas, né, encaminhadas procurando o bem comum, né? Como aquele senhor, como eu falei lá para trás, em relação às sociedades que conseguiram dar melhor resposta, né? Então, acho que faltou da liderança. Eu escrevi um texto que a DUSP, felizmente, agradeço porque publicou,
porque o Jornal da USP não publicou, em que eu falava que a universidade ela era um lugar de dicotomia em relação à resposta à pandemia, né? Porque enquanto a gente tinha pessoas produzindo, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos. A Desventura, em relação às relações internacionais, o Fernando Aichi, do direito público, a própria Faculdade de Medicina, o HC, a estrutura que o HC montou para atender os casos mais graves de Covid. Teve várias iniciativas, eu não vou ficar citando mais aqui, mas assim, com pessoas competentes, qualificadas e produzindo vários projetos. O Instituto de Medicina Tropical, né, que enfim, o pessoal demorou 24 horas para sequenciar o genoma do coronavírus que chegou no Brasil. Então, a USP fez coisas maravilhosas, apesar da sua administração, né? A administração da USP falou que o HU era um hospital livre de Covid, né? Só para dar alguns exemplos, né? O serviço de saúde ocupacional da USP é muito, muito, muito precário, né? A gente conta com o SESMIT para fazer exames aleatórios. Agora, o trabalhador, quando precisa de uma avaliação para avaliar sua condição de trabalho, infelizmente não tem uma estrutura que dê conta, que dê suporte, tá? Vou contar uma coisa em relação à saúde ocupacional. Eu estou agora aqui no Instituto de Reabilitação do HC, meu outro vínculo, né? No HC, em que pese também várias críticas e vários problemas, quando eu tive Covid, eu passei no pronto atendimento, no serviço de saúde ocupacional do HC, fui atendido, fui testado, recebi o meu atestado, o exame foi avaliado, eu recebi um teleatendimento depois, eles ofereceram um atendimento de psicologia, se eu achasse necessário, para fazer um teleatendimento também, tudo isso dentro do HC. E dentro da USP a gente não tem uma estrutura, nada parecida que faça que consiga garantir algum acompanhamento, ver o que aconteceu com o trabalhador. Então, eu só estou dando um exemplo para dizer que é possível. Basta a universidade querer e priorizar a saúde dos seus trabalhadores, tá? Então, comentei aqui duas coisas. Em relação às populações, a gente viu um genocídio, Gustavo, né? Chama genocídio. A gente viu no Brasil uma epidemia que matou pessoas de alto poder econômico, sim, mas ela se concentrou notadamente nas periferias, notadamente nas pessoas negras, notadamente nas pessoas com vínculos precários de trabalho que não conseguiram parar durante a pandemia, né? Então, foi a população que sofreu mais e morreu mais. E no sistema prisional, não teve impacto maior em relação à morte, porque a Covid é uma doença que preferencialmente matava pessoas mais velhas. Então, eu estou aqui deduzindo, não sei os dados demográficos do sistema prisional, mas eu deduzo que a média da população privada de liberdade seja em média mais jovem do que a população mais velha. Mas a gente vê pessoas que estiveram privadas de liberdade o tempo inteiro morrendo de tuberculose. A gente vê, ele morre lá e morre também depois que sai, vem para a comunidade com a tuberculose multiresistente, muitas vezes sem condição de tratar, muitos co-infectados por HIV e tuberculose. Se você frequenta, você conhece, né? Aliás, no Carandiru, lá do Drauzio Varela, ele já mostra essa situação muito tempo atrás, né? Então, é isso. As pessoas privadas de liberdade é uma das 4 populações que concentram 80% dos casos de tuberculose no Brasil. E não morreu mais no sistema prisional porque a Covid, a natureza delas era dar doenças mais graves em pessoas mais velhas, né? Se não fosse essa questão, teria tido um impacto muito maior. E o governo brasileiro apostou na imunidade de rebanho. O que era isso? O vírus vai circular, vão morrer algumas pessoas, a maior parte das pessoas vão ser pessoas mais velhas, enfim, né? O CPF cancelado, reforma da Previdência, várias questões chulas que eles usaram para descrever. E segundo a tese que eles defendiam, uma hora a população ia estar imunizada e o vírus ia parar de circular, não é isso? Então o vírus circulou como quis, e essa ideia da gente conseguir atingir uma imunidade de rebanho que o vírus vai parar de circular, hoje em dia ela está fora de questão até com vacina. Então, a perspectiva para a Covid é que ela vire uma doença endêmica, que ela vá circulando ano a ano, de maneira semelhante como acontece com a influenza, tá? Então, esse coronavírus, ele se adaptou tão bem com o ser humano que ele veio para ficar. E a gente tem que pensar em saídas partindo do pressuposto que ele vai continuar circulando e como é que a gente vai ter estratégias de proteção, né? E aí a Selene falou que quem descuidou pegou Covid, e eis aqui, 13 de março de 2020, eu fui uma das primeiras pessoas do HU que pegou Covid, né? Então, felizmente não tive um caso de maior gravidade, tratei em casa, né? Mas infelizmente, enfim,
perdemos colegas, perdemos pessoas queridas aí por conta da Covid. O Gustavo falou em relação à proteção coletiva, né? Em relação à vacina, Gustavo, eu vou fazer uma questão aqui. Tem vacinas que são esterilizantes. Eu vou dar um exemplo. Vacina da febre amarela. A pessoa não pega o vírus. Não pega, não transmite e não passa para ninguém. Sarampo é esterilizante. Rubéola é esterilizante, tá? As vacinas que a gente tem para Covid até o presente momento, elas não são esterilizantes. Elas não garantem que a pessoa não infecte e não garante que ela não transmita, certo? Então, as vacinas que a gente tem para Covid não tem perspectiva de induzir uma imunidade comunitária, ou que algumas pessoas chamam de imunidade de rebanho. Não tem essa perspectiva, mas tem impacto sim. Então, por exemplo, quando você vacina um adolescente, ele vai ter ali pelo menos 50% a menos de transmitir em casa. Então, tem algum impacto. Agora, a gente não tem um impacto absoluto. Agora, se eu estou num ambiente que está todo mundo vacinado, esse vacinado tem menos chance de pegar e transmitir, esse aqui também tem, esse aqui também tem, então você tem uma corte que está protegida, entendido? Então, em relação ao chamado passaporte sanitário, eu não era a favor quando a vacina era para poucos, tá? Quando poucas pessoas podiam se vacinar. Quando a vacina está disponível para o conjunto da população adulta, do meu ponto de vista, e não tem nenhuma contraindicação absoluta para a vacina, se a pessoa não pode tomar uma, pode tomar outra, tá? Então, eu sou absolutamente favorável e que a vacina seja exigida para as pessoas circularem em ambientes comuns, tá? Em relação a se descuidar, é isso. Eu sou mais uma das pessoas que, segundo o reitor, se descuidou, né? E que bronca do Bolsonaro toda vez que o nosso reitor deu declarações razoáveis também na imprensa e chamou para alguns debates que, enfim, acertou poucas vezes, né, nas declarações públicas, mas na gestão, no conjunto da universidade, erra muito mais do que acerta. Legal, obrigadão, Gerson. Agora são 3:05 para as 3. O Sidney pediu para falar aqui. Acho que a gente pode abrir, né? Mais uma, talvez duas, e aí depois passar para o Gerson fechar para ele poder ir, né? O Gerson precisa ir embora às 3. Tudo bem? Boa tarde a todos. Gerson, tira uma dúvida para mim. Em relação às pessoas que não querem ser vacinadas, qual a providência que tem que ser tomada, caso sejam colegas de trabalho? Assim, no limite, já tem jurisprudência, isso não deve se aplicar à universidade, porque é direito público, mas na iniciativa privada, demissão por justa causa. Já tem jurisprudência nesse sentido, tá? E eu vou ser muito direto. Em relação à questão de saúde, vacina não é só do indivíduo, ele está protegendo e está protegendo a sociedade em geral. Então, do meu ponto de vista, em ambientes comuns, a pessoa que não quer se vacinar, ela tem que arcar com as consequências disso, né? Então, cabe sanções administrativas, cabe ser afastado. No hospital que a gente trabalha, a gente ofereceu vacinação para todo mundo, e se o profissional de saúde não quisesse ser vacinado, por exemplo, ele não poderia cumprir nenhuma função assistencial para não expor os pacientes, entendeu? Então, felizmente, não teve disso, mas, sou médico e não quero tomar vacina, você não quer, tudo certo. Então, você, nesse primeiro momento, está afastado das suas atribuições, não vai atender paciente e, eventualmente, vai responder, enfim. Aí eu não entendo propriamente da dinâmica, tá? Mas a vacinação, ela é considerada obrigatória, está pacificada no STF, tem jurisprudência para isso, e, nesse sentido, eu vou me manifestar aqui também absolutamente favorável. Nesse momento, eu acho que não cabe o eu não quero, porque a gente está tratando de uma questão coletiva. Muito obrigado, tá? Nada. Agora o Giso, né? Se inscreveu para falar. Pode falar, Giso. Boa tarde, Gu. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Gerson. Boa tarde. Bom, eu vou tocar num ponto que foi respondido agora há pouco por você, né? A questão da vacina, que é bem provável. Eu já tinha feito esse comentário, não tinha ouvido ainda de nenhuma, vou dizer assim, nenhuma autoridade que tivesse conhecimento a fundo sobre essa questão, né? Como ouvi de você agora há pouco. Porque eu já imaginava que a Covid faria com que nós tivéssemos que nos vacinar ano após ano, como a gente faz com a influenza, porque é um vírus que ele vai modificando, vai mudando para sobreviver e, portanto,
a influenza é um exemplo, H1N1, que muita gente não fala, mas que já perdi pessoas amigas por H1N1, que é um vírus tão letal, não com as sequelas tão devastadoras quanto a do SARS-CoV, mas é um vírus que mata, né? H1N1, pouca gente acho que tem conhecimento disso, e a gente sabe que faz um estrago no ser humano, né? Então, eu queria, nesse momento, até te perguntar o seguinte: a gente sabe que todas as vacinas que nós estamos tomando, digamos de passagem, para a Covid, elas foram aprovadas, né, em caráter de emergência, em caráter experimental. E tanto é que a gente vai lendo os estudos que são publicados, tal, em reportagem, né, e que a vacina, por mais que ela ofereça proteção, cada organismo reage de uma maneira. E um exemplo clássico disso são pessoas que já tomaram aí 1 ou 2 doses da vacina e vêm a falecer por conta da reação do próprio sistema imunológico, né, e demais outras coisas que acontecem e levam a pessoa a óbito. Então, eu te pergunto, qual a perspectiva, se você tem essa resposta, da vacina deixar de ser experimental e ser uma vacina aprovada definitivamente, como todas as vacinas que a gente tem no mundo? Você sabe que em menos de 2 anos, a gente teve vacinas aprovadas que realmente estão combatendo, fazendo seus efeitos contra a Covid, mas quem conhece um pouco de vacina sabe que tem vacina que às vezes leva até 10 anos sendo testada para ser aprovada, né? Então, quais as perspectivas de fato da gente ter vacinas que não sejam experimentos? Claro, a partir daí vão ser feitos muitos testes, né? Muitas pesquisas e tal, da gente ter de fato as vacinas aprovadas, né? E não aprovadas em caráter definitivo, e não mais em caráter experimental como a gente tem. Por que eu faço essa pergunta? Porque as pessoas, quando falam em vacina, e quando você lê, e as pessoas um pouco mais esclarecidas ouvem caráter experimental, o caráter experimental, ele não, para muita gente, não dá segurança, né? A pessoa morreu porque a vacina é um experimento. Não quer dizer que ela vai atuar e agir da mesma maneira em todo mundo. Então, queria saber disso, a perspectiva dela se tornar, né, uma vacina definitiva, né, deixar de ser experimental, né, e se tem ideia de prazo, se isso vai acontecer, se tem ideia de prazo para isso. Só eu vou pedir para vocês, se tiverem mais perguntas, a gente já lança as perguntas aqui, e aí depois eu vou responder, porque aí acho que vai acabar aqui o horário, né? É isso que eu ia propor. Tem mais uma pergunta que a Vânia fez no chat, eu vou ler ela, aí acho que você pode responder tudo junto e já fazer suas considerações finais, pode ser? Sim. A Vânia perguntou assim, Dr. Gerson, existe protocolo no HU para atender funcionários e funcionárias da universidade com sintomas ou que tiveram contato com infectados? Ok. Vou responder sim. Tem mais alguma pergunta, gente? Porque senão eu vou responder e já vou fazer minhas considerações finais me despedindo aí. Acho que não, Gerson. Tá, ok. Então, primeiro eu vou responder a pergunta da Vânia, porque é mais fácil, tá? Vânia, é o seguinte, no HU tem um protocolo para atender os funcionários da própria unidade, tá? No caso do HU, atende tanto os terceirizados quanto os próprios funcionários do HU, que são da administração direta da universidade. Lá existe um protocolo de atender, fazer um teste a partir do 3º dia de sintomas. Esse teste ele é reavaliado por um teleatendimento, tá? Então tem um médico destacado para fazer esses atendimentos, que avalia e, se o teste for positivo, estende
o afastamento por 10 dias, né? Hoje o tempo preconizado para afastamento é 10 dias a partir do início dos sintomas, tá? Então, afasta durante 10 dias, e após se o teste vier negativo, a pessoa tiver sintomática, ele já libera para voltar depois do 3º dia, tá? Em relação aos funcionários da universidade, existe uma orientação que veio no documento da universidade no geral. Então, a gente testa lá os funcionários, sim. Então, a orientação é testar os funcionários. Então, os funcionários da universidade são testados no 3º dia também, só que não tem uma estrutura de teleatendimento para fazer essa orientação posterior, entendido? Então, lá no HU, no setor chamado gripário, a pessoa chega, vai fazer o atendimento, vai colher o seu exame, e ela recebe a etiqueta para checar o próprio exame e já com atestado para até o 10º dia de sintomas, independente do resultado, porque essa estrutura para reavaliar, ela não foi construída, tá? Ela não existe uma estrutura de teleatendimento. E o SESMIT não participa, e eu não consigo entender por quê, mas o SESMIT simplesmente não faz parte desta resposta. Esse protocolo, ele não é extensivo também, e eu não vou saber dizer para vocês por quê, tem que perguntar para a administração do hospital, aos dependentes dos funcionários, tá? Ele é um protocolo para testar a comunidade da USP. Em relação ao contactante, é o seguinte, como é que funciona no mundo? Então, as pessoas que tiveram contato com casos confirmados, as pessoas que tiveram contato com casos confirmados de Covid, elas devem ficar em quarentena durante 14 dias, ou durante 10 dias e fazer o teste no 10º dia e saindo, abreviando essa quarentena, tá? É assim que funciona, tá? Aqui no estado de São Paulo, existe uma orientação para o rastreamento de contatos, se bem que não é feito, tá? Não foi uma política levada a sério, mas, todavia, esse protocolo de contactantes, de afastar e tal, não foi estendido às pessoas já vacinadas, partindo do pressuposto que a pessoa vacinada já tem uma chance menor de contrair vírus, de contrair o vírus e de ter infecção sintomática. Então, o que é recomendável nessa situação? Se a pessoa precisar circular, e nas demais também. Se usar máscara e a pessoa tiver num período de infecção assintomática, a chance de transmitir, uma máscara cirúrgica, por exemplo, não transmite. Assim, quando a gente tem um paciente em precaução no hospital, a gente coloca o paciente com a máscara cirúrgica para COVID, para H1N1, para outros vírus de transmissão respiratória, e nisso não transmite também, tá? Mas não tem um protocolo de testagem de contactantes, nem para os funcionários do hospital e nem para as pessoas externas do hospital. Respondi a pergunta da Vânia. Se ficou alguma dúvida, pode provocar e devolver aí, Vânia. Perfeito, doutor Gerson. Para mim não ficou nenhuma dúvida. Muito obrigada, viu? Tá. Agora, a discussão que o Valdir propõe também haja teses também para a gente conseguir debater, mas eu vou tentar dialogar. Então, assim, as vacinas que a gente tem aprovadas no Brasil, tem uma delas que já está aprovada em caráter definitivo, que é o imunizante da Pfizer, por questão da Anvisa ter considerado suficientes as documentações que receberam desse fabricante, ok? Em relação aos estudos da vacina, foram feitos estudos chamados de fase 3, foram estudos grandes que aconteceram rápido, o estudo de fase 3 é aquele estudo clínico em que vacina algumas pessoas, outras recebem um placebo, não sabem quem está recebendo, elas estão circulando e aí compara-se desfechos, né, quem pegou e quem não pegou, quem hospitalizou, quem não hospitalizou, quem morreu, quem não morreu, nos dois grupos. Então, todas essas vacinas que a gente tem no Brasil passaram por estudo de fase 3 e mostraram que eram eficazes. Só que o dado mais verídico é a fase 4, e a fase 4 é controlar os dados quando as vacinas estão sendo aplicadas na comunidade. Tá? Então, as nossas vacinas, eu vou dar um exemplo da Coronavac, que é ela que mais gera polêmica, né, e tal. A Coronavac, estudo de efetividade, reduziu em cerca de 90% a chance da pessoa internar e morrer de Covid em estudos que foram feitos na cidade de Serrana, aqui no Brasil, no Uruguai, no Chile também. Então, a efetividade para prevenir caso grave e morte da Coronavac, ela bateu com a da Pfizer ali, está no mesmo patamar. Ou com as da AstraZeneca, que eu não conheço algum estudo que tenha sido feito no Brasil, mas estudo do Reino Unido está ali. A efetividade para doença grave e morte está ali de 85%, 90%, 90 e poucos por cento nos diferentes estudos em todas essas plataformas. As questões que tem, assim, o quanto que dura essa imunidade, não sei se a gente vai precisar vacinar sempre, ou se de repente, enfim, se vão surgir novas vacinas que eventualmente sejam esterilizantes. Então, essas vacinas que tiveram agora, elas foram fundamentais
para a gente reduzir casos, reduzir morte, né, para a gente ter, enfim, o impacto está aí nas nossas curvas, mas quem sabe a gente não tenha tecnologias que a gente dê e a pessoa simplesmente não contrai o vírus, né? Ou diminua muito o risco. A vacina do sarampo é 97% de redução do risco da pessoa contrair o vírus. A gente não tem nada parecido com a Covid. Quem sabe a gente não chegue numa tecnologia que garanta isso dentro dos próximos anos e quem sabe também a gente não tenha lá, enfim, uma vacina até melhor para a gripe também, que a gente não precisa vacinar anualmente, né? Então, a gente está aprendendo muito em relação à tecnologia de imunização a partir do advento da Covid. Só vou lembrar que elas foram desenvolvidas rápidas, mas em plataformas que já estavam sendo desenvolvidas desde a SARS, que foi no ano de 2002, 2003, da MERS, que foi em 2000 e 2012. Então, as empresas aproveitaram a tecnologia que estava sendo desenvolvida para a SARS e para a MERS, só que essas epidemias elas acabaram sozinhas. Por que elas acabaram sozinhas? Porque o vírus matava demais. Um vírus, para se adaptar bem a um hospedeiro, ao ser humano, ele tem que matar pouco. E tem que a maior parte das pessoas terem doenças leves. Assim, ele circula e ele consegue se reproduzir e ele começa a assim, ter uma interação mais efetiva com aquela espécie. Entendido? É por isso, por exemplo, que o ebola fica localizado. É uma doença que ela é endêmica nos morcegos, mas não nos grupos humanos. De vez em quando tem surtos, tem epidemias, mas o ebola, por exemplo, nunca virou uma pandemia porque ele mata demais. Ele é muito agressivo para o ser humano. Entendido? Então, já tinha plataformas, essas plataformas foram base para as novas vacinas. Então, enfim, e as vacinas que a gente tem aqui agora, assim, são questão de documentação, mas do meu ponto de vista, as 4 que tem vão receber, as outras 3, né, que vão receber o registro definitivo, e outras também podem ter, né, a da Moderna, a da Sinopharm, tem outras vacinas boas também aí no mundo que não estão aqui por conta de questão de mercado, né, tem o mundo inteiro comprando vacina e não tem nem fábrica que consiga produzir tanto a ponto da demanda mundial que tá dada hoje, né? Em que pese há uma grande desproporção em ofertas de vacinas para os países mais pobres e periféricos, ok? Eu peço desculpa para vocês se eu dei respostas rasas, né? Vocês fizeram perguntas profundas e eu dei respostas muito pontuais, mas é que, de fato, vocês propuseram um debate muito qualificado e muito aprofundado. Eu espero só ter contribuído com uma parte, né, lançado alguma semente. O Valdegigi falou em relação à autoridade, eu não sou autoridade no assunto, eu não sou estudioso de epidemiologia ou de imunologia, eu sou um médico da linha de frente, um companheiro de vocês, e é nessa condição que eu venho aqui para trocar e para aprender. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. Agradeço imensamente, Gerson, de você estar aqui com a gente, viu? Um grande abraço para você. Tudo de bom. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? E à disposição aí... só uma questão. Vocês têm meus contatos, podem entrar em contato via rede social, do jeito que vocês acharem melhor, a gente pode continuar essa conversa. Twitter, Instagram, qualquer lugar aí, eu demoro para responder, mas eu respondo. Então, quem tiver outras questões quiser mandar, pode mandar aí que a gente continua conversando. Um beijo. Espero abraçar pessoalmente no ano que vem, quem sabe a gente se abraça. Com certeza. Muito obrigado, Gerson. Boa tarde para todo mundo, gente. Obrigado para todo mundo que veio. Boa tarde, obrigada. Até a próxima, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o CDB de amanhã.